Entre as montanhas da Venezuela, em uma paisagem marcada pela tranquilidade dos Andes, uma história sombria e aterrorizante chocou uma nação inteira. Nascido em uma pequena vila rural, Dorancel Vargas Gomes parecia à primeira vista apenas mais um homem submetido às dificuldades da pobreza. Mas por trás de sua aparência simples e de sua vida como mendigo, escondia-se um dos casos mais macabros da história criminosa da América Latina. Conhecido como o Come Gente, Vargas deixou um rastro de horror que desafiou a imaginação de todos que o conheceram. Nos anos 90, ele aterrorizou a cidade de San Cristóbal, escolhendo suas vítimas à beira do rio Torbes e transformando partes de seus corpos em pratos que ele descrevia como deliciosos. Prepare-se para mergulhar em um dos casos mais perturbadores já registrados, que misturam tragédia, doença mental e os limites mais sombrios da natureza humana. Este é o caso de Dorangel Vargas, o canibal venezuelano. Nasceu em 14 de maio de 1957, na região de Cânion Zancudo, estado Mérida, na Venezuela, foi o terceiro filho de 11. Sua família era de agricultores humildes. Já na infância, Dorancel, que erroneamente ficou conhecido como Dorangel, apresentou sinais alarmantes sendo uma criança bem violenta. O menino gostava de desmembrar galinhas e as comia crua, além de beber seu sangue. Por ter um comportamento extremamente bizarro, sua família passou a acreditar que ele estava possuído por espíritos malignos. A crença de ligar comportamentos estranhos e violentos a questões religiosas é comum em vários países da América Latina, principalmente em regiões rurais mais afastadas dos grandes centros. Durante a sexta série, teve que deixar a escola para trabalhar como agricultor, ajudando no sustento da família. Mas depois de algum tempo deixou de trabalhar e passou a cometer pequenos furtos, como roubar gado e galinhas, um crime comum nas áreas rurais da Venezuela, o que o levou a ser preso. Mas por serem delitos de pouca gravidade, ficou pouco tempo na cadeia. Quando já adulto, se afastou da família e acabou se mudando para a cidade de San Cristóbal, capital do estado de Chátira, nas imediações da fronteira entre Venezuela e Colômbia, e lá levou uma vida como mendigo. Ao que parece, ele construiu uma casa rústica em uma fazenda abandonada, porém gostava mais de dormir em um estreito túnel sob a Ponte Libertador. E neste local fez amizades com moradores locais. Vargas se alimentava de cães e gatos que caçava, mas logo depois passaria a caçar outra coisa. Mas em 1995 foi preso novamente, mas desta vez por algo bem mais sério. Foi acusado de matar e comer um homem. Antônio Lopes Guerreiro, um morador de rua, o denunciou por ter matado e comido seu amigo Cruz Baltazar Moreno, que também era morador de rua. Moreno havia desaparecido sem deixar rastros. A polícia encontrou os pés e as mãos de Moreno debaixo do papelão onde Vargas dormia. Quando questionado sobre os restos mortais encontrados, Vargas respondeu calmamente que havia comido o coração de Moreno. Devido à gravidade do crime, Vargas acabou sendo internado no Instituto de Reabilitação Psiquiátrica Peribeca, sendo liberado após 2 anos, mesmo sua avaliação psicológica afirmando que ele ainda era uma ameaça à população. Sua família recebeu a orientação para que ele continuasse recebendo acompanhamento psiquiátrico, mas sua família era muito pobre, não tendo condições para pagar seu tratamento. Em 1997, logo após receber alta, ele voltou às ruas de San Cristóbal e se estabeleceu em uma situação precária perto do rio Torbes, em uma área arborizada frequentada por atletas. E é neste local onde sua onda de matança brutal começou a acontecer, pois o cenário era perfeito. Muita mata, o que o possibilitava de ficar escondido à espreita, esperando por suas vítimas.
Entre novembro de 1998 a janeiro de 1999, uma série de desaparecimentos perturbadores em St. Christopher, principalmente de homens que saíam para correr e trabalhadores da área começam a ocorrer. E a polícia não conseguia uma pista sequer sobre os desaparecimentos e nenhuma ligação entre as vítimas, a não ser o fato de todas serem homens adultos. O modus operandi de Vargas era ficar escondido no meio da mata para atacar a vítima com um cano de metal de 1 metro de comprimento. Ele preferia homens jovens e atléticos, nunca mulheres e crianças. Depois de matá-los, desmembrava os corpos embaixo de uma ponte. Guardava as partes que iria comer e jogava cabeça, mão e pés na estrada da montanha, em direção à fazenda abandonada. No dia 12 de fevereiro de 1999, o caso dos desaparecimentos teve uma reviravolta aterradora. Membros da Defesa Civil estavam realizando uma operação de busca quando encontraram os restos mortais de 2 jovens perto do rio Torbes. A notícia chocou a comunidades e desencadeou uma intensa busca na área nos dias seguintes, sendo descobertos restos mortais de 6 pessoas. A magnitude do caso levou as autoridades a considerar várias hipóteses, incluindo o acerto de contas entre traficantes de drogas ou a presença de uma seita satânica. Porém, um detalhe chamou a atenção. Só foram encontrados os pés, mãos e cabeças dos homens, e é exatamente neste momento em que um oficial se lembra do caso de 1995 de um morador de rua canibal. O oficial então sugere investigar Vargas. A polícia varreu a área e descobriu uma cabana semidestruída. O que encontraram lá dentro parecia uma cena saída diretamente de um pesadelo. Recipientes com carne humana cozida e, em um canto, várias mãos, pés e 3 cabeças humanas. Era a cena de um filme de horror dos mais macabros. Horas depois, Vargas voltou para seu abrigo e foi preso. O interrogatório de Vargas deixou os policiais horrorizados com a calma perturbadora com que descrevia seus crimes e suas preferências culinárias. Vargas disse: "Eu só como partes com músculos, especialmente coxas e batata da perna, que é minha parte favorita. Com a língua eu faço um ensopado muito gostoso, e eu uso os olhos para fazer uma sopa que é muito nutritiva e saudável. Carne humana é boa, mas eu também como cães, gatos e lagartos." Também afirmou que só comia carne de homens. Ele não comia mãos, pés ou testículos, embora estivesse a ponto de experimentá-los em diversas ocasiões. Ele rejeitava pessoas acima do peso, pois tinham muito colesterol, e idosos, pois a carne deles se contaminava com mais facilidade. E ainda disse que comeria carne humana novamente se tivesse a oportunidade. Ainda informou que compartilhou das refeições com outros moradores de rua, mas claro que estes não sabiam que estavam comendo carne humana. O canibal não demonstrou nenhum tipo de remorso pelo que fez. Vargas foi submetido a uma avaliação psiquiátrica, ao qual revelou que ele possuía esquizofrenia paranoide. Os médicos disseram que ele não possuía capacidade mental de compreender a natureza de suas ações, distinguir entre o que é certo ou errado, ou prever as consequências de seus atos. Em outras palavras, ele não conseguia raciocinar ou tomar decisões de maneira consciente e responsável. Foi recomendado um tratamento de controle psicofarmacológico prolongado com supervisão psiquiátrica constante. Segundo os médicos, o canibal viveu numa realidade alternativa criada por sua mente, e que para ele suas ações não foram crimes, mas uma maneira de sobreviver. Vargas não foi levado a julgamento por ser considerado doente mental. Em vez disso, foi ordenado que vivesse o resto da vida sob medicação e trancado em uma cela da Direção de Segurança e Ordem Pública no estado Táquira. Porém, esta decisão mostrou que o sistema venezuelano não tem um centro adequado para tratar um paciente com essas características. Mesmo com a confissão de Vargas, os familiares das vítimas acreditavam que havia algo a mais por trás desta história.
de que poderia existir uma máfia de tráfico de órgãos e que Vargas, na verdade, seria apenas um laranja para abafar ou despistar o caso. Vargas ficou conhecido como o Come-Gente. Em 2016, houve uma rebelião local em que ele está detido, onde um grupo de prisioneiros liderou uma revolta para exigir melhorias nas condições de confinamento. Porém, tudo virou uma carnificina. Os líderes exigiram grandes somas de dinheiro em troca de não assassinar os policiais que estavam como reféns. 3 policiais foram torturados até a morte e enforcados depois. Vargas, que estava calmo e medicado há anos, ao que consta, foi obrigado a desmembrar os corpos. Então eles cozinharam e forçaram os presentes a comer os policiais que foram mortos, e quem recusou teve seus dedos cortados. Hoje, Vargas ainda permanece confinado. Não se sabe ao certo o número exato de suas vítimas. Alguns falam que são 10, outros estimam que seja de 20 a 40. E você acha que realmente é uma doença mental ou ele já nasceu mal mesmo?